Olá, bom dia então, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, finalizando aí a unidade 4, a oncologia. Certo? Nós verificamos aí a questão da formação da oncogênese, como que se forma o câncer, ok? E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse conhecimento. Na aula passada, nós aprendemos a diferenciar um tumor benigno de um tumor maligno, né? Pela questão que o tumor benigno tem suas bordas definidas, o tumor maligno não tem as bordas celulares definidas. O tumor benigno ele é sempre limitado, né? No seu tamanho, na sua circunferência. O tumor maligno ele não é limitado, pelo contrário, ele é invasivo. E a característica maior do tumor maligno é que, pela invasibilidade, ele forma metástase. O que são metástases? São células, né, que se desprendem do tumor original e vão invadir aí, né, outras regiões, espalhando ou disseminando pelo corpo através da via hematogênica ou linfática, tá bom? Colonizando outras regiões, iniciando novos processos de tumefação, né, em outras partes do corpo, tá bom? A via linfática, ela é também bastante presente no nosso corpo, tá bom? E através disso, o câncer também pode disseminar por vias linfáticas. Um exemplo aqui é um tumor mamário, aonde ele tem a capacidade, sim, né, de disseminação tanto hematogênica quanto por via linfática, e obviamente, ele pode ocupar outras regiões, né? Começa ali com um simples tumor, né, que pode ser benigno ou maligno, tá bom? Se for maligno, pode metastasiar, pegar disseminação hematogênica e linfática e disseminar através da circulação linfática e dos gânglios linfáticos para outras regiões do corpo, tá bom? Aqui um exemplo de situações virais, onde eu tenho aqui principalmente a ação de um vírus oncogênico chamado de HPV, né? O HPV, como a gente viu lá na aula passada, a oncogênese ela pode ser manifestada pela lesão no DNA através de exposição ou predisposição genética e a exposição a agentes físicos, químicos, microbiológicos, mutagênicos, capazes de gerar as lesões que nós estudamos na aula passada. E aqui não é diferente, ó, dessa lesão provocada na mucosa gengival e na mucosa labial, né, a gente vê aqui papilomas, olha, na laringe, ok? Nós observamos aqui também papilomas. E no intestino, pólipos, não é? A gente viu na aula passada que pólipos, na questão do intestino, eles podem malignificar, né, e transformar-se aí em um carcinoma, né, do tecido epitelial aí intestinal. E aqui também, no caso do HPV, certo? Ele começa com esse papiloma verrucoso, certo? E pode, em certo momento, se malignificar. Aqui é exemplo de papilomas, né, provocado pelo vírus HPV na mucosa gengival, labial e na laringe, aqui é a entrada, né, da laringe, certo? Com papilomas ali próximo às cordas vocais, ok? E a questão, né, que a gente mais conhece do HPV, vírus papiloma humano, né, ou HPV, ele é um vírus correlacionado aí a esse processo de formação de papilomas, ok? Existem mais de 70 sorotipos em circulação, certo? Desses 70 sorotipos, tem aqueles que infectam tecido epitelial,
né, formando as famosas verrugas epiteliais, ou os papilomas epiteliais, e tem aqueles que infectam mucosas, como vocês estão vendo aqui, né, provocando aí lesões verrucosas ou papilomatosas no tecido mucoide mucoso, perdão, da gengiva, labial e nasofaringe. Também relacionado a alguns casos a DST, certo? Aonde essa mesma situação de papiloma acontecendo nos órgãos genitais, porém o HPV, algumas cepas e alguns sorotipos dele possuem, né, algumas situações que levam aí a oncogênese. Ele altera a morfologia celular, provocando esse papiloma que vocês estão enxergando, e também promovem aí processos de mutação ou mutagênese, alterando o DNA, levando à oncogenia celular, certinho? E é justamente nesse momento que ele deve ser removido, né? Além de antiestético, não é legal, ficar com ele. Uma, porque ele não vai regredir, então tem que ser removido cirurgicamente, né? E de forma bem cautelosa, porque dentro dessas lesões verrucosas existe líquido que, se extravasar, pode infectar novas regiões, iniciando ali um processo papilomatoso naquela região onde o líquido escorreu. Então, normalmente ele é removido por quadro cirúrgico de cauterização, onde ao mesmo tempo que vai removendo, vai cauterizando a região, evitando aí um novo espalhamento, né, do papiloma ou HPV. Certinho? No caso do intestino, a formação de pólipos, que, como eu falei, em 7 anos malignificam e podem aí se formar o câncer, né, do intestino. Então, quando a pessoa chega a fazer uma colonoscopia intestinal, observando a presença de pólipos, eles devem ser removidos, né, para não inferir aí em processos, carcinogênicos, certinho? E aí, por exemplo, nós temos aqui a questão dos papilomas e osteosarcomas. Então, nesse caso aqui, é um câncer ou é um tumor maligno bastante invasivo no tecido ósseo, tá bom? Por isso, ósteo. Como é um tecido que vem da mesoderma, né? O osso, então, sarco e sarcoma, no caso aqui de tecido mesodérmico atingido por questões, né, que levaram aí a uma oncogenia. Então, olha só, nesse caso, uma expansão da massa óssea de forma desordenada, descontrolada, certinho? Provocando esse aspecto macroscópico, e aqui uma visão de raio-x, você observa, aqui nem raio-x, né? Aqui é uma visão de tomografia, certo? E aí você observa aqui essa questão da expansão da massa óssea, né, do tumor do osteosarcoma, aonde provoca muita dor, fragilidade, né, e realmente é um transtorno para quem passa por esse quadro. As principais causas do câncer no Brasil, né, entre homens e mulheres. No caso dos homens, nós temos aqui o câncer de traqueia, brônquios e pulmões, em primeiro lugar, principalmente correlacionado àquele fator de inalação, né, exposição maior a agentes poluentes, né, devido a questões do trabalho e fumo, e também relacionado ao tabagismo e alcoolismo, certo?
Em segundo lugar, no homem, vem o câncer de próstata, não é? Representando em 14,1% dos casos totais. Então, em primeiro lugar, relacionado aí traqueia, brônquios e pulmões, depois próstata, depois estômago, em quarto lugar, cólon e reto, depois esôfago, fígado e vias biliares, cavidade oral, sistema nervoso central, pâncreas, laringe e outras causas de câncer, tá bom? Acometendo, né, uma grande parte aí dos homens. Mulheres, principal câncer relacionado à mulher, em primeiro lugar, mama, segundo lugar, traqueia, brônquios e pulmões, terceiro lugar, cólon e reto, e quarto lugar, colo do útero, e essa questão do colo do útero, principalmente relacionado ao HPV, tá bom? O vírus do papiloma humano, certinho? E aí, depois seguindo estômago, pâncreas, sistema nervoso central, fígado e vias biliares intrahepáticas. Localização primária desconhecida, ovários e outras causas, certinho? Então, esse aí é um panorama, uma visão panorâmica, né, do câncer a nível nacional, né, Brasil, em relação a homens e mulheres, certinho? Quando nós estamos analisando uma questão, né, do câncer, primeiramente é feito um diagnóstico, né, com base em exames laboratoriais, marcadores, né, do câncer, que a gente vai ver logo em seguida, mas também uma primeira suspeita clínica, né, onde há uma tumefação, há uma anormalidade, a formação de enduramentos, né, onde você observa ali a presença de caroços, a presença, né, de alguma situação incômoda, provocando normalmente dor, inchaço, né, no local, o que leva a pessoa a procurar um auxílio médico e aí começa-se então a promover um estadiamento do câncer, né? Então, aonde a gente sabe que o câncer ele pode estar in situ, ou seja, localizado, né, ou disseminado, né, invasivo e formando metástase. E esse diagnóstico inicial ele é importante para que se conduza então o tratamento, certo? Aonde uma análise do tumor primário pode dar aí, por exemplo, uma análise TX. O tumor primário não pode ser avaliado, certo? Por quê? Às vezes está num local que não tem como avaliar, e aí a não ser por questões de imagem, certinho? P0, não há evidências de tumor primário. Então, isso aqui é uma análise, né, e uma escala utilizada para estadiar o tumor. O que é estadiar? É classificar para que haja um auxílio prognóstico para um tratamento. TIS, ou seja, a pessoa tem um tumor e ele está localizado, nós chamamos de carcinoma in situ. E aí as variações T1, T2, T3 e T4, correspondente ao tamanho crescente ou extensão do local do tumor, onde, obviamente, quanto maior o número, né, relacionado ao tumor, maior vai ser a sua extensão e, obviamente, maior vai ser o local comprometido por essa massa tumoral, tá bom? Então, lembrando sempre que carcinoma in situ, o tumor está localizado e que ele pode se expandindo, né, em tamanho e volume para T1, T2, T3 e T4, até formar, então, metástases, tá bom? Representada aqui pela letra M, metástase à distância.
aonde MX, a presença de metástase não pode ser avaliada, ou seja, não foi localizado metástase, o que é um bom prognóstico. M0, ausência de metástase à distância, né? E M1, presença de metástase à distância, ok? E se foi ou não, né, disseminado por via hematogênica ou via linfática. Nesse caso aqui, a questão dos linfonodos regionais. Sempre quando tem ali uma biópsia, o médico assistente, ele sempre vai remover parte do tecido para análise, né? Então foi feita uma biópsia do tecidual daquele tumor para análise e também, dependendo da situação, se o médico, né, achar viável, ele também vai colher alguns linfonodos regionais, né? Ou seja, os linfonodos que estão adjacentes àquela região para uma análise, aonde nessa análise ela pode receber um resultado NX, aonde os linfonodos regionais não podem ser avaliados, ou seja, o médico não extraiu nenhum linfonodo junto com a biópsia. N0, a ausência de metástase nos linfonodos regionais, o médico extraiu o linfonodo e durante a análise, né, do tumor, analisou-se os linfonodos e não tinha nenhuma metástase nos linfonodos regionais, o que é um bom prognóstico. E N1, N2 e N3, né, onde a gente observa um comprometimento crescente dos linfonodos regionais, tá bom? Ou seja, eles também já estão afetados e produzindo, né, recebendo metástases e disseminando, com certeza, metástases, tá bom? Então, isso daqui são escalas, né, utilizadas no processo de biópsia para promover um estadiamento do câncer, para que haja, então, uma avaliação para o tratamento, né, dessa situação. Nomenclatura dos tumores. Aonde nós observamos aí, né, as terminalizações, os sufixos, tá bom? Terminado em oma, normalmente é um tumor benigno. Então, a designação dos tumores baseia-se na sua histogênese também. E histopatologia. Sua nomenclatura depende do tecido que lhes deu origem. Exemplo de tumor benigno. Como eu falei, o tumor benigno pode apresentar mais de uma linhagem celular e, neste caso, recebe via de regra, tá bom? O nome dos tecidos que o compõem acrescido do sufixo oma. Então, a gente viu, né, que para formar um tumor benigno, né, esse tumor tem que ser com bordas limitadas. Ele tem que ter um crescimento controlado, apesar, né, de ser um crescimento benigno. E aí você vai ver aí a finalização com a terminologia oma. Exemplo, o tumor benigno tecido cartilaginoso. Tecido cartilaginoso, ele é formado por condrócitos, o nome da célula, né, que compõe o tecido cartilaginoso, né, o nome dessa célula é condrócito, tá bom? E aí, por esse fato, né, o nome da célula tecidual receber o nome de condrócito e apresentar um tumor benigno, né, do tipo afetando os condrócitos, né, então a gente vai receber o nome de condro, vem de tecido cartilaginoso, sufixo oma, condroma. Então, o condroma, né, é um condrócito. Condroma, então, ele é um tumor benigno do tecido cartilaginoso. Por quê? Terminou em oma, sufixo oma, e condro vem de condrócito, que compõe o tecido cartilaginoso. Certinho? Tumor
benigno do tecido gorduroso, né? Tecido gorduroso, lipo vem de lipídio, não é? E aí eu tenho lipoma, sufixo oma, não é? Representando aí um tumor benigno do tecido gorduroso. Tumor benigno do tecido glandular, não é? Então, tecido glandular, a gente tem as células glandulares, né? E aí elas recebem a terminologia aden, né? E oma. Então, adenoma, né? Elas representam o tumor benigno do tecido glandular, certinho, gente? Então, reparem, tudo que termina em oma, normalmente, e via de regra, né? Correlaciona-se a um tumor benigno. Então, sempre vem o nome do tecido primeiro e um sufixo oma no final para se determinar a presença de um tumor benigno no tecido. Tumor benigno do tecido cartilaginoso, condroma. Tumor benigno do tecido gorduroso, lipoma. Tumor benigno no tecido glandular, adenoma. Tá bom? No caso dos tecidos malignos, quanto aos tumores malignos, né, é necessário considerar a origem embrionária dos tecidos, do qual deriva o tumor, para aplicar as regras de nomenclatura. Então, os tumores malignos originados dos epitélios de revestimento, né, externo e interno. No caso, revestimento externo, tecido epitelial. Interno, mucosas. São denominados de carcinomas. Então, tumores malignos originados dos epitélios de revestimento interno, mucosas, e externo, epitelial, são denominados de carcinoma. Quando o epitélio de origem for glandular, passam a ser chamados de novamente, né, de glândulas, adenocarcinoma, tá bom? Então, isso aqui tem que estar claro. Quando é tecido epitelial, seja interno ou externo, são denominados de carcinoma, não é? Exemplo, carcinoma basocelular da face. Ou seja, eu sei que é um tumor maligno porque é um carcinoma. E aí o tecido que foi atingido, basocelular, ou seja, está na parte basal das células que compõem a face. É porque o tecido epitelial, ele é estratificado, lembram lá? Então, várias células, né, compondo ali o tecido epitelial estratificado, certinho? Quando fala basocelular, que atingiu as células basais, aquelas que estão mais internas no extrato epitelial, certinho? E aí eu tenho carcinoma basocelular da face. Agora, quando atinge, não é, a glândula ou tecido glandular, recebe o nome de adenocarcinoma. Então, atingiu aqui o ovário, que é uma glândula, né? E o ovário é uma glândula excretora de hormônios, ou secretora, perdão, de hormônios, né? FSH, LH, estradiol. Na verdade, o FSH é hipofisário, não é? E ali no ovário, né, eu tenho o estímulo da ovulação, e aí tem a secreção do LH, que é o hormônio luteinizante, tá bom? E o estradiol. E aí, quando essa glândula é afetada, eu tenho, de forma maligna, né, um adenocarcinoma, porque afetou uma glândula. Qual glândula? De ovário. Certinho? Então, a questão da nomenclatura, via de regra, existem exceções? Existem, óbvio. É mais via de regra, tudo que termina em oma, não é?
aonde o prefixo é o tecido e o sufixo é oma, é um tumor benigno, tá bom? E no caso dos tumores malignos, sempre recebem a palavra carcinoma, no caso do tecido epitelial externo e interno, e adenoma, no caso de glândulas, né, ou tecido glandular. E aí o nome dos tumores malignos originários de tecido conjuntivo, né, mesenquimais, como é o caso daquele osteosarcoma que a gente mostrou anteriormente, é formado pelo nome do tecido, no caso atingiu o tecido ósseo, né, osteo, mais a determinação sarcoma, porque vem de origem mesenquimal, ou tudo aquilo que forma o tecido conjuntivo, certo? Tecido conectivo, não é? Fibroso, ósseo, sanguíneo, não é? Então vem aí essa questão, formou tecido conjuntivo, eu tenho a determinação sarcoma. Exemplo, tumor maligno do tecido cartilaginoso. Tecido cartilaginoso é um tecido mesenquimal, não é? Que quando é benigno, a gente viu que chama-se condroma. E quando é maligno, condrosarcoma, tá bom? Tumor maligno do tecido gorduroso. A gente viu que o benigno é lipoma e o maligno, liposarcoma. Por quê? Tecido cartilaginoso e gorduroso são tecidos mesenquimais. Não faz parte do revestimento, certo? Se fosse revestimento, seria a palavra carcinoma, né? Como é tecido mesenquimal, sarcoma. Tumor maligno do tecido muscular liso, leiomiosarcoma, tá bom? Mio, músculo, leio, liso. Então, leiomiosarcoma. Tumor maligno do tecido muscular estriado, rabdomio, músculo rábido, estriado, sarcoma. Então, rabdomiosarcoma, tumor maligno do músculo liso, leiomiosarcoma, tumor, né, do tecido gorduroso, maligno, liposarcoma, certo? E aí a gente tem a formação da nomenclatura. E o que a gente tem que lembrar? Tumor benigno, sufixo, oma. Tumor maligno de tecido epitelial interno e externo, carcinoma. Origem glandular, adenoma, tá bom? Ou, perdão, adenocarcinomas, não é? Porque adenoma é o benigno. E tumor maligno de tecidos mesenquimais ou tecidos originários do tecido conjuntivo, nós temos aí a palavra sarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, liposarcoma, leiomiosarcoma, músculo liso e rabdosarcoma, tá bom? As exceções da nomenclatura, a dificuldade de enquadrar todos os tumores nessa classificação simplificada levaram a essas exceções. Então, toda regra tem as exceções, tá bom? A consagração pelo uso de alguns termos diferentes daqueles que seriam esperados segundo as regras, né? Vários critérios que fogem às regras antes descritos são utilizados, né? Origem embrionária. Por esse critério são classificados tumores originários de células blásticas que ocorrem mais frequente na infância. São os chamados blastomas, né? Exemplo, hepatoblastoma, nefroblastoma, neuroblastoma, retinoblastoma e osteoblastoma, tá bom? Então, nesse caso aqui, né, devido à questão de frequentemente acontecer na infância, né, e aí tem a palavra blastoma, mas terminou em oma, mas é porque a palavra blastoma, né, é relacionado a tumores da infância.
Então, no caso, se fosse um adulto, seria hepatocarcinoma. Aí ficaria tudo bem. Né? Mas aqui, como é criança, hepatoblastoma. Então, são a questão, né, dos tumores, né, quando existem as suas exceções na nomenclatura. E o uso também de epinômios. Né? Há tumores cuja nomenclatura utiliza o nome do cientista que descreveu pela primeira vez, ou porque sua origem demorou a ser esclarecida, ou porque os nomes ficaram consagrados pelo uso. Né? Então, não se aplica aquelas regras. Exemplo, linfoma de Burkitt, o sarcoma de Ewing, que é um problema ósseo, sarcoma de Kaposi, tumores de Wills, que é um nefroblastoma, tumor de Krukenberg, adenoma mucinoso metatásico para ovário, e aí por aí vai. Então, tem que gravar, né, todos os nomes, né, do processo carcinogênico? Eu digo que não. Mas você tem que gravar as regras. Tumor benigno, normalmente, é consagrado que termine em oma, retirando as exceções, como a gente viu aqui, quando o tumor está na fase embrionária, tá bom? E aí são chamados de blastomas, termina em oma, mas não tem benignidade, certo? E a questão dos tumores malignos do tecido epitelial, externo ou interno, recebem a palavra carcinoma, não é? Do tecido glandular, recebem a palavra adeno, ou não é? Tudo junto ali, perdão, no tecido aqui glandular, recebe a palavra adenocarcinoma, certinho? E nos tecidos mesenquimais, sempre lembrar da palavra sarcoma, ok? Olha só, alguns exemplos, né, de carcinoma quando eles atingem o tecido epitelial, certinho? E aí o linfoma de Burkitt, né, que é um linfoma, atinge, apesar de terminar em oma, né, a gente sabe que ele é maligno, relacionado a leucemias linfóides. Então, a gente vê aqui a presença de vários linfoblastos, né, do tipo L3, que são aqueles linfoblastos maiores, né, vacuolizados e presentes aí na circulação. Então, anteriormente denominado de linfoma não Hodgkin, né, de alto grau de pequenas células não clivadas. É uma neoplasia de células B, né, ou seja, linfócitos B, maduras, altamente agressivas, sendo endêmico nas regiões centrais da África. A translocação de material genético entre o cromossomo 8 e 14, né, ocorre em 80% dos casos, e outros 20% ocorre a translocação 2-8 e translocação 8-22. Bom, aonde a gente vai perceber, né, que essas translocações, elas foram, tem aí um dado epigenético, né, a pessoa tem uma carga genética, mas também elas podem ocorrer por aspectos físicos, químicos ou microbiológicos, certinho? Um vírus relacionado a isso aqui, HPLV, vírus linfotrópico humano, tá bom? Pode estar correlacionado a essas situações que levam a linfomas, certinho? Morfologia tumoral. Os carcinomas e adenomas recebem nomes complementares que melhor classificam sua morfologia macro ou microscópica. Epidermoide, proliferam em células escamosas que depois
de um tempo, podem dar origem a metástases distantes em órgãos internos, como os pulmões, colo do útero e na mucosa bucal. Tá bom? Os carcinomas e adenocarcinomas, né, recebem nomes complementares que melhor classificam a sua morfologia macro e microscópica, como a gente colocou. Epidermoide, então, proliferando células escamosas, olha lá. Então, tecido epitelial, né? E aqui a questão do carcinoma epidermoide, câncer de pele, de células escamosas, tá bom? Que depois de um determinado tempo, isso aqui está, né, bem agressivo, né, já passível de remoção. Há muito tempo não precisava chegar nessa situação, né? E realmente essa cirurgia aqui é uma cirurgia radical, não dá para arrancar só o que está vendo, tem que arrancar tudo em volta, mutilante. Então, é muito complicado, certo? E aí pode expandir, né, para outros órgãos através de metástases, como expandir para órgãos internos como pulmão, útero e mucosa bucal, certo? E aí você observa no corte histológico, né, de carcinoma epidermoide, as células em volta, células normais em voltas, e no centro uma massa tumoral, né, em expansão, ok? Esse corte histológico aqui. Olha aí, um tecido do músculo glossofaríngeo, que seria a língua, né, uma expansão, né, de tumor aí no músculo glossofaríngeo. Muito triste, né, gente? É ruim essa aula, não gosto dessa aula, não. Mas é necessário o conhecimento. Aí é o carcinoma epidermoide oral, né? Aí você observa em volta as células sãs e aqui dentro, né, as células tumorais em expansão. Certinho? Uma outra nomenclatura aí é o papilífero. O carcinoma papilífero é a neoplasia maligna mais comum na tireoide. Né? Por quê? Vai ali, né, provocar tumores, né, dentro dessa glândula. Ah, professor, mas em questão de glândula não seria adenocarcinoma? Então, como a gente está estudando aqui as exceções, nesse caso aqui, né, o carcinoma papilífero é relacionado à morfologia, né? A gente viu aqui anteriormente que nesse caso aqui do epidermoide, o papilífero é porque ele atinge e forma tumores do tipo papilas, né? E aí ele vai expandindo a massa tireoidiana, né, formando aí o carcinoma papilífero, né, que é lesões ali no tecido, né, da tireoide, certinho? Então aqui eu tenho o tecido glandular tireoidiano, esse é um tecido de glândula típico, né? Ele sempre forma assim essas cavernas, como vocês estão vendo aqui, olha, rodeado de células, e lá dentro o produto, né, da secreção. Normalmente aqui, se é tireoide, a gente vai encontrar aqui secretado o T4, que é a tetraiodotiroxina. Né? O que essa glândula faz normalmente? Ela é estimulada por TSH, que vem lá da hipófise. Então, o TSH vem e estimula a glândula tireoide, não é isso? E aí, esse estímulo da glândula tireoide faz com que essa glândula converta a triodotiroxina em tetraiodotiroxina, que é o T4. E quem faz essa conversão são essas regiões aqui, olha. Né? Então, sempre você observa, olha, no tecido glandular, a formação de várias vesículas, olha lá. Então, tem várias regiões vesiculares, umas estão cheias, né? Se está cheia, é porque está cheia de quê, gente? De T4, tá bom? Que é o produto final, certinho?
e outras estão vazias, ou seja, isso aqui já não tem, né, o produto no seu interior. E aí a gente observa que no meio do tecido normal, né, observamos aqui uma massa anormal, né, que é um tipo de câncer maligno, é o carcinoma papilífero, né, formando aí papilas, tumores bem pequenininhos, né, da tireoide. E aí faz, né, exames de imagem para identificar a presença desses tumores, certo? Tomografias, ultrassonografias, auxiliando aí o diagnóstico, certo? E outras terminologias. O câncer pode ser seroso, mucinoso, cístico, medular, lobular e etc. Então, atualmente, a padronização do Código Internacional de Doenças Oncológicas, o CID-O, né? Você vai ter aí uma vasta nomenclatura, que eles tentam sempre padronizar, mas como foi colocado aqui, a padronização, ela existe as regras de nomenclatura, mas quando foi se criado isso, já tinha muitos processos carcinogênicos já consagrados pelo nome, pelo autor cientista que o descobriu e o denominou, ou, né, pelas suas terminologias usuais da medicina da época. Então, hoje eles vêm tentando padronizar, e aí por isso que existe no meio das regras de padronização tantas exceções, como a gente observou aqui, tá bom? E a critério de conhecimento, para que vocês não sejam leigos nesse assunto, né? Então, sempre lembrando, né, das terminologias principais, das regras principais, sabendo que sempre existem as suas exceções, certinho? O auxílio diagnóstico, então, nós temos aí, além dos diagnósticos de imagem, não é? Além do diagnóstico físico, clínico, nós contamos com o auxílio do diagnóstico por imagem e dos marcadores, né, do processo carcinogênico, né, que auxiliam aí, então, o estadiamento, a classificação, a localização e o acompanhamento do tratamento, não é? Eu sempre falo que isso não é, eu falo, né, obviamente a literatura corrobora essa fala, a questão professor, se eu fizer exame de sangue, né, então eu posso controlar a questão oncogênica através dos marcadores tumorais. Não. Ainda não tem nada que substitua, né, a avaliação clínica e o exame ali clínico associado a imagens, e aí sim, o acompanhamento, eu falo que esses marcadores aqui, eles servem mais para acompanhamento e conclusão diagnóstica. Um exemplo que você vai entender. Exame de próstata, né? Ainda nada substitui a questão da avaliação clínica para o exame de próstata, certo? Que está também correlacionado a uma avaliação onde a gente pode colher o sangue e observar a presença desse marcador aqui, ó, que é o antígeno prostático humano, ou PSA, que se eleva numa situação de prostatite ou do câncer da próstata, não é? Então, como a próstata é uma glândula, adenocarcinoma da próstata, certinho? Então, nesse caso aqui, não vai substituir um exame clínico. Por que eu estou falando isso? Muitos homens confiam apenas em ir ao laboratório,
colher o sangue e fazer o teste PSA. Não resolve. Às vezes, fazendo o exame de PSA, né, ele só vai se elevar quando o processo carcinogênico na próstata está já com bastante tempo de evolução, podendo aí expandir por metástase e aí ser inviável uma recuperação. Enquanto ele é um carcinoma in situ, você pode remover simplesmente a próstata, né, que já é um trauma, mas pelo menos você resolveu o problema in situ, não disseminou, né, para bexiga, não disseminou para os outros órgãos adjacentes à próstata, não é? Porque ali pode disseminar para reto, pode disseminar para bexiga, pode disseminar para pênis, pode disseminar para testículo, certo? Então, uma avaliação bioquímica apenas, ela não resolve, né? Você colher o sangue e acompanhar por marcadores bioquímicos, como existe marcador para tudo quanto é parte do seu corpo, como você está vendo aqui. Quais são os marcadores tumorais para o cérebro? É o marcador NSE e o TG. Cabeça, cervical, pescoço, SCC, tá bom? Próstata é o PSA. Cólon retal é o CA199 e o SERA, tá vendo? Então, existem marcadores, mas esses marcadores, né, às vezes, eles são comuns a outros órgãos. CEA, por exemplo, colo retal, estômago, olha ele aqui de novo, certo? Ovário, e aí tem os marcadores específicos, né? Olha só, o CA125, né, para ovário, diferenciando aí do colo retal CA199. Mas o CA199 também está presente a nível do estômago, certinho? Então, gente, isso daqui, marcadores, né, marcadores do câncer, bioquímicos do câncer, onde você pode colher o sangue e determinar ou dosar esses marcadores, eles servem mais para um acompanhamento do que para um diagnóstico, certinho? Então, nada substitui a avaliação clínica, nada substitui, né, exames de imagem, onde eu vou verificar realmente a expansão tumoral, se ela existe ou não, né, se está tudo certo ou não. Então, monitorar através de exames clínicos, através de exames solicitados após um exame clínico, como é o caso de uma colonoscopia para ver o intestino, né, uma tomografia geral para ver se tem ou se não tem alguma situação que chame a atenção do médico. E aí, detectando, né, alguma situação que chame a atenção, obviamente o médico vai, pela região do nódulo que foi detectado, solicitar algum marcador, né, bioquímico que possa ali, então, fazer um acompanhamento. Aí inicia-se o processo de tratamento, né, processo de quimioterapia, imunoterapia, que é um tratamento mais recente, certinho? E a extração do tumor. Não posso deixar aquela célula ali. Se é maligno ou benigno, quem vai me dizer é pós-biópsia, né? Foi levado para um laboratório, foi feita a análise e detectou se é ou não é um tumor maligno ou benigno, ok? E a partir de então eu vou tratá-lo de acordo. Se for benigno, não aconselho também deixar, remova, né? Se for maligno, né, já remove enquanto está in situ. Então, aqui a questão do câncer, gente, hoje é o tempo do diagnóstico. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, né, melhor é o prognóstico. E quanto mais avançada é a idade, maior a suscetibilidade a erros, né, celulares que promovam a oncogênese em uma pessoa, tá bom? É óbvio que não escolhe-se idade, né?
Se a pessoa tem uma carga genética, uma predisposição, ela pode desenvolver isso em tenra idade. Mas se a pessoa já passou a vida inteira sem processo carcinogênico e agora se encontra num estado acima de 40 anos, não custa nada, gente, dar uma avaliada, não é? Não custa nada fazer uma avaliação, certinho? Até porque acima de 40 anos já é uma boa idade para se fazer um check-up para as pessoas que falam: eu nunca fui ao médico, sou muito sadio, né? Nunca precisei ir ao médico, a minha saúde é de ferro. Bom, normalmente essas pessoas sim têm, graças a Deus nunca precisou, né, de ir ao médico, mas normalmente quando chegam a ir, já estão em fase terminal de alguma situação, né, que provavelmente não vai ter solução. Então, é sempre importante, né, se amar, se cuidar. E nesse processo de se amar, autoavaliar e cuidados, entra a questão do cuidado da saúde, não é? E a questão do cuidado da saúde sempre envolve aí uma avaliação clínica, ir ao médico regularmente, não é? O ideal é que fosse de 6 em 6 meses, mas eu entendo que nem todos têm esse acesso. Então, pelo menos que seja de ano em ano, né? E se muito complicado for, pelo menos faça um check-up de vez em quando, ok? Não deixe para as últimas consequências, certinho? Então, dos marcadores tumorais, as principais limitações ou implicações, a gente viu todos eles aqui presentes, e só a título de curiosidades, né? E é bom gravar alguns também, como os principais. Por exemplo, CA125 está correlacionado a um marcador que aponta para neoplasias no ovário. Quando a pessoa apresenta o aumento da taxa de CA125, né, ele provavelmente está com problema a nível de ovário. Quando a pessoa tem um aumento da alfa-fetoproteína, ela está aí com alguma situação que envolve tumores germinativos de testículo e ovário, além de hepatocarcinomas. Tá bom? Então, a alfa-fetoproteína é um marcador que aponta para essas 3 situações: tumores de testículo, ovário e hepatocarcinoma. CA125 apontando mais para ovário. CA15-3 e 27-29 apontam para problemas na mama. CA19-9 normalmente é intestino, envolvendo aí estômago, pâncreas e colo retal. Certinho? Então, CA19-9 envolvendo aí a questão do estômago, colo retal e pâncreas. Certo? Calcitonina, né, envolvendo aí o câncer da tireoide, né, o câncer papilífero, tireoide. O CEA normalmente se eleva em todos os cânceres, mas principalmente coloretal, tireoide, mama e estômago, certinho? E aqui o beta-HCG, que é um hormônio da gonadotrofina coriônica humana, que se eleva nas questões de gestação, não é? Mas excetuando-se um quadro gestacional, a pessoa não está, não é, em período de gestação. E aí essa pessoa começa a elevar o beta-HCG, está relacionado a tumores germinativos de ovário, né? Tumor trofoblástico gestacional, que é a mola hidatiforme. E no caso do homem, não é para apresentar beta-HCG, mas se apresentar, está correlacionado a tumor germinativo no testículo, certinho? O PSA, como eu falei, está correlacionado ao câncer de próstata, a tireoglobulina com problemas da tireoide,
não é? E aí, pessoal, esses são os principais, existem outros, né? Como você viu aqui, tem muitos marcadores, mas esses que eu citei para vocês são os principais. Alfa-fetoproteína, CA125, né? CA15-3, 19,9 e o CEA, aonde o CA125 está relacionado a problemas de ovário, alfa-fetoproteína a tumores germinativos, a 15,3 e 27,29 a mama, 19,9 normalmente a problemas no trato gastrointestinal, certo? E o CEA com problemas ali também no cólon retal, medular de tireoide, mama e estômago. E o beta-HCG correlacionado aí a problemas, quando não correlacionados à gestação, a problemas de células germinativas, ovários e testículos, tá bom? PSA, próstata e tireoglobulina, tireoide. O tratamento, né, sempre envolve aí quimioterapia, né? A quimioterapia, ela é invasiva, ela normalmente é feita com fármacos que inibem as células tumorais, o crescimento das células tumorais, porém também inibem as células sadias. Então, eu sempre falo que quimioterapia é um tratamento que elimina as células tumorais, mas também elimina as células sadias. É uma invasibilidade muito grande, mas é aquela questão, custo-benefício, né? Prefiro salvar parte de um todo do que se perder o todo, não é? Então, é o custo-benefício. Ninguém quer passar por quimioterapia, mas é um mal necessário para se eliminar um mal temporário, que se feito o diagnóstico correto, rápido e em fase inicial, existe tratamento, existe cura, que não pode é tampar os olhos para a prevenção, né, e os cuidados essenciais. Também a radioterapia, né? Qual que é a diferença entre químio e rádio? Quimioterapia, normalmente ela é injetável ou você vai tomar algum fármaco via oral, certo? Ou os dois. E aí, normalmente, essas químicas farmacoterápicas irão atingir as células na sua mitose, impedindo ou inibindo a mitose, né? Impedindo a ação de enzimas importantes, como a DNA polimerase, de fabricar DNA. Então, atinge tanto células tumorais quanto células sadias, certo? A radioterapia já é uma situação mais localizada, onde através da radiação, né, a gente localiza o tumor quando ele está in situ e pode atingir apenas o tumor com a radioterapia, certo? Mas normalmente é feito quimioterapia para evitar a metástase. E se já tiver metástase, é inevitável a quimioterapia. E enquanto está in situ, quimioterapia com radioterapia para eliminar o máximo possível do tumor e aí sim fazer o processo cirúrgico de remoção daquilo que sobrou, certo? E continuar o pós-cirúrgico com quimioterapia para evitar metástase, evitar recidivas, certo? E aí, feito o tratamento correto, né, dentro de um prognóstico que já não tomou grande parte da pessoa, aí isso evolui para a cura. E hoje, né, os avanços nos permitem a imunoterapia. O que é imunoterapia? É a fabricação de anticorpos específicos contra alguns tipos de câncer, não é? Então, é o que nós chamamos de imunoterapia. Fabrica-se, então, anticorpos específicos contra determinados tipos de câncer que irão atacar especificamente o câncer, ou seja, ele é mais específico que a quimioterapia, é mais específico até que a radioterapia e tem um bom resultado, certinho? E existem outros tratamentos
né, que estão em fase aí de estudo, implantação, regulamentação, né, científico-farmacoterapia, para que haja aí o benefício da sociedade humana como um todo, visto que o câncer, ele sempre existiu e talvez sempre existirá, porque quanto mais tempo se passa, mais a sociedade moderna se expõe a agentes mutagênicos, não é? Então, é uma doença que cada vez, né, vem afetando mais pessoas devido aos próprios hábitos da humanidade que caminham sempre para essas situações de mutagênese. Tá bom, pessoal? E aí, né, o que tem-se para falar de oncogenia, né, na sua unidade 4, fala sobre isso. Como forma o câncer, né, como se nomeia o câncer, diferença entre malignos e benignos e tratamento. Então, encerra-se a unidade 4. Você tem lá no seu livro exercícios a serem feitos ou esclarecidos, obviamente, né? E aí dentro da sua unidade, você conseguirá ali fazer, então, esses exercícios, certinho, de pré-aula e pós-aula. E aqui uma novidade agora, né? É retomada das aulas práticas dentro de algumas disciplinas. Algumas disciplinas requerem o laboratório prático, outras disciplinas não. E para as disciplinas que não requerem um laboratório prático, né, a própria plataforma de vocês, olha, semana passada não tinha isso aqui, olha, aulas práticas, né, e não tinha essa questão de revisão de avaliação presencial. Então, a gente vai, a partir de hoje, né, reconduzir aí as nossas aulas práticas, certinho, pessoal? Algumas aulas práticas nós já fizemos, não é? E eu até, né, fui além, coloquei um livro de práticas, né? Se você for lá na unidade de ensino, aonde eu coloquei esse livro de práticas, a gente até trabalhou grande parte dele, não foi, pessoal? Não é? Então, a gente colocou lá o livro de práticas, né, para vocês, né, fazerem a questão, né, da parte prática, onde eu coloquei ali os exercícios, né, laboratoriais, os exercícios, né, de lâminas, e vocês têm o livro de prática aí com vocês. E agora a gente vai avançar para a parte prática. Eu só vou encerrar aqui a gravação dessa aula teórica e a gente vai para a parte prática dessa parte dos tumores, tá bom? E reporemos as aulas práticas, né, que faltaram aí nos encontros anteriores, certinho? Mas vamos, já que começou, né, essa novidade essa semana, vamos falar da aula prática de tumores, certinho? Então, deixa eu só encerrar aqui a gravação da parte teórica para a gente iniciar a nossa parte prática. Já baixar aqui a lista de presença. Tudo ok.